dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que estão vocês? Estou bem, graças a Deus. Deu a saidinha agora no sol. Sol quente demais, arrependi, viu? Muito quente na pele. Eu quase não tomo sol, então arde demais. Sinto falta do sol. Quando eu trabalhei na roça, passava o dia inteiro capinando, sem camisa, só de calção, sem chapéu. Eu trabalhava de servente de pedreiro também. Ele tinha virando massa, sol quente, só que aí era camisa e calça, né? Na roça que eu viajo mais à vontade. Na roça foi depois que eu casei. São fases da vida, né? Que pessoa diz que não tem saudade porque sofreu demais. Eu sou franco. Gostei ali da roça. Quando eu comecei a trabalhar servente de pedreiro, gostei, que ali eu aprendi a fazer tudo que precisa fazer na construção. Depois fui trabalhar de marceneiro. Gostei da profissão de marceneiro. Eu não gostava de deixar madeira. Então abandonei a profissão. Meus móveis de casamento foi tudo eu fiz, de madeira, né? Foi tudo feito por mim, pelo meu pai, e o irmão meu que nos auxiliava, o mais novo. Quarto de casal, sem ter casado, já tinha fiz o quarto da minha filha mais velha. Ficou na dúvida, queria filho ou filho, que ainda nem era casado, mas fizemos assim. Gostei também dessa profissão, aprendi muito. Meu professor era meu pai. Não tinha paciência de jeito nenhum. Nessa parte eu podia ir. Aí eu ia da profissão de marceneiro. Antes trabalhei de cobrador também, depois eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. 4 anos, dos 16 até os 20 anos. Dos 20 aos 24 anos trabalhei de frentista, onde eu comecei a interessar por mecânica. Eu comecei a gostar. Aí fui trabalhar com meu pai numa firma de manutenção de máquina. Daí não era carteira assinada. Carteira assinada foi 2 anos na empresa de ônibus, 4 anos na empresa de ônibus, 3 anos e pouco, não foi 4 completo. E 4 anos no posto de gasolina. Aí fui trabalhar com meu pai numa firma que ele estava dando manutenção em máquina, ele, né? Irmão mais novo, e fazendo os móveis da firma também. Tudo que precisava fazer, ele fazia e consertava. Aí eu fui dispensado. Eu e meu irmão mais novo foi dispensado por causa do meu pai. Aí eu resolvi ir para a roça, lá no interior da Bahia. De 8. Eu gostei do serviço. Foi 6 anos, gostei de trabalhar na roça. Lá eu cresci, progredi, não consegui braçar. Plantei, a plantação que eu fiz deu, feijão, mandioca. Deu assim, entre aspas, né? E prejuízo também. E isso eu arrandei por trabalho de verificação por 5 anos, pagando, no primeiro ano pagando 12 meses, né? No segundo era pagar mês a mês. E eu guardei o dinheiro para pagar mais 12 meses de uma vez. Mas aí como o posto cresceu, progrediu, o dono cresceu o olho, não quis. Ele não fez o contrato, foi esperto, não fez o contrato e tomou o posto. Aí o que eu adquiri eu vendi e vim para cá, para ser Goiânia. Nesse lavagem de verificação, posto de gasolina. E na época de cobrador também aprendi. Gostei da profissão mecânica. Os ônibus que estragavam e consertavam, né? E eu era curioso. Aprendi mais agora trabalhando no posto de lavagem de verificação que eu tinha.
Em 87 eu vim para Goiânia, 86, né? Em 87 eu entrei na empresa de ônibus para fazer o que eu gostava. E trabalhei ali até 2005. Não falo que não gostei, tenho saudade de todos esses filmes que eu falei. Teve perseguição em todos eles, mas o serviço eu gostei. Não tenho que reclamar de nenhum desses que eu fiz. O servente de pedreiro muito calo, machuca muito. Calo é aprender, é aprendizado. A roça, muito sol, calo também, espinho. A escada cobra a gente mata. Sol, foi feito para nós mesmos. Não tenho que reclamar de nenhum deles. Sou grato ao Senhor por ter me amparado desde os 10 anos. Nunca fiquei parado. Desse tempo todinho, dos meus 10 anos, até o ano 2005, eu estava com 41 anos. 2005 era 41 anos. Eu tirei férias 2 meses, 3 meses. Na época do acidente eu tinha 3 férias programadas. Não tirei férias, tirei essa que eu estou hoje. Férias definitivas. Não tenho que reclamar de nenhuma. E hoje eu estou aqui para agora gravar o vídeo. Pai, obrigado mais um dia, obrigado pelo presente. Tem mais uma semana que eu fim, Pai. Obrigado por cada vida estar do meu lado, Pai. Obrigado pelo alimento, obrigado pela cama que eu repouso, pelo teto que me cobre, pelo chão que eu piso, pelo sol que brilha. Obrigado pela luta, pelo deserto. Obrigado pelo seu amor, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento ignorante. Que eu vi que eu posso desejar do Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, sou pecador. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 34. Também no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 19. Teve exaltação para consulta, para edificação, feita a vontade do Senhor, não a nossa. Não apareceu um pouquinho que eu tomei muito tempo, e eu não posso passar nem chegar aos 25. Atos dos Apóstolos, Pedro, que agora é Tiago. Não é Tiago, não, é Pedro, passou o nome. Morreu dando testemunho de Jesus. Eu, sendo apedrejado, quando chegam para perguntar a razão de falar do nome de Jesus, que era proibido, foi proibido na época, a resposta dele, ele falou a Bíblia, veio lá no livro, nesse livro onde fala do apedregamento de Estevão, da morte. Ele narra a Bíblia desde o Antigo Testamento do Gênesis, da Gênesis, até aquele dia. E essa mensagem ele deixou para ver se os hebreus acordavam. Como o Senhor falou com Moisés, ali no livro do Êxodo, né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi as suas gemidas, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviá-lo-ei ao Egito. Atos capítulo 7, versículo 4. Versículo 34. Esteve dando testemunho do que Deus, mostrando que ele não estava falando contra o tempo, nem contra Deus, nem contra ninguém. Ele estava falando, anunciando Jesus Cristo e estava fazendo milagres também. O que mais enfureceram os hebreus, os líderes religiosos da época. Mataram Estevão, apedrejaram. Quando estava matando Estevão, Saulo é um homem zeloso da lei, nós vamos ver a seguir, no decorrer do dia. Ele não apedrejou Estevão, mas ele consentiu porque ele segurou a capa, disse que apedrejava com a capa que ele usava, não podia apedrejar. Era capa de sacerdote, então
eles puseram a capa na mão de Saulo. Então aqui é Estevão narrando o Evangelho, a Bíblia, desde Gênesis, que ele fala que é respeito de Moisés. Deus falando com Moisés lá na sarça: tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem e eu evaluei lá. Então vem, Moisés, eu vou te enviar lá para salvar o meu povo. Deus está procurando Estevão, um dos corajosos, para falar do amor de Deus, não fugir da guerra. E Moisés para tirar esse povo que está nesse Egito no mundo, em perdição. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Zaqueu publicano. A Bíblia vai narrar que Zaqueu era um homem publicano, cobrador de imposto, era mal visto pelas pessoas. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno, baixinho, né? E a multidão grande atrapalhava ele conhecer Jesus, mas ele tinha fome, tinha sede de conhecer Jesus. Como ele viu que era impossível, ele correu, foi até uma figueira brava e subiu lá, ficou esperando o mestre passar. Ao chegar embaixo, Jesus vai para Zaqueu, desce, que eu preciso posar na tua casa hoje. Jesus quer trazer a tua salvação na casa de Zaqueu, um homem odiado pelo povo. Deus quer que nós descemos do nosso status, do nosso patamar, da nossa inveja, da nossa cobiça. Quer que nós disponhamos de nós mesmos, abrir o coração, que Jesus quer posar no nosso coração. Ele quer posar na nossa casa. Ele quer nos libertar das coisas que esse mundo oferece. Zaqueu desceu alegre, correu, preparou tudo para Jesus e para os seus discípulos. Agora chega aqueles crentes, entre aspas, que começam a condenar porque Jesus está na casa do pecador. Jesus veio para os pecadores, não veio para quem não é pecador, veio para os pecadores. Então ali, quando eles falam, condena Jesus por estar na casa de um pecador, ele fala, ele conversa, ele entrega tudo que tem na mão do Senhor, o pecado dele, arrepende, chegou arrependimento naquela hora. Tudo, ele falou, tudo que eu tenho, que eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Tudo que eu tenho de mais, eu darei aos pobres. Chegou a salvação naquela casa. É o que Deus quer de nós, que nós nos humilhemos, que nós sigamos fortes, confessar os nossos erros, para que nossa salvação venha. É o que Deus está pedindo de nós, mostrando através dessa palavra. Versículo 10, 9 e 10. Diz que hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido, que se havia perdido. Jesus veio buscar nós que estávamos perdidos, nós que estávamos perseguidos pelo mundo, pisados, sujos da imundície desse mundo, pecado, da falsidade. Jesus veio nos salvar. Versículo 11 a 27. Parábola dos 10 servos e 10 minas. Aqui fala de um homem rico que tinha 10 minas. Comprou 10 cidades, ou 10 hortas, e ele tinha 10 servos. Ele chamou todos os 10. E deu cada um conforme a sua força. A um ele deu mais, a outro ele deu menos. E ele odiava aquele homem. Não queria que ele crescesse. E eles procuraram matá-lo. Mas chegou o tempo dele cobrar o que a vinha produziu. Esse homem rico é Deus, que nos deu essa terra, nos deu unção, nos deu terra para trabalhar, campo para procurar as ovelhas perdidas.
Ele virá, meus irmãos, para cobrar o que ele colocou nas nossas mãos. O que tem mais força, mas parece que ele deu mais. É de acordo com a nossa força. Ele deu uma obra para nós fazer, para buscar o vídeo, para cuidar do que ele nos deu. O que nós estamos fazendo para o Senhor? Quando ele vier para requerer de nossa mão as minas ou as vidas que ele colocou na nossa mão, o que ele nos deu para administrar, será que nós vamos ouvir dele? Bem-vindo, meu céu. Fosse fiel no muito te colocarei. Fosse fiel no pouco colocarei. Será que nós vamos ouvir isso? O que nós estamos feitos para o Senhor da vinha, para o Senhor da terra? Versículo 17. E ele disse, bem está servo bom e porquê, no mínimo posto fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Esse servo, primeiro, ele foi fiel no pouco. Ele cresceu, ele progrediu. E Deus acha, fala, eu vou te dar 10 cidades. Eu vou acrescentar mais ao que Deus deu, porque você foi fiel no pouco. Nós estamos sendo fiel no que Deus deu. Versículo 26. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Porque aquele que não produziu, que não fez nada, Deus mandou tirar a mina, ou o Senhor da vinha, né, dele e dar aquele que tinha mais. Aí o povo entra na contenda, né? Mas ele tem muito, e Deus nos dá firme. Quem terá, receberá mais, terá em dobro. E quem não tem, até o que tem será tirado. Então faça render a obra de Deus por então, faça crescer. Para que não seja tirado o que você não tem. A coragem, o seu esforço. Para que não seja tirado a sua vida, a sua salvação. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Não pega o talento que Deus te deu, o trabalho a fazer nessa terra, enterre não. Trabalhe com ele, faça render, faça progredir. Essa palavra é para mim e para você. Eu não estou falando quando eu falo você, eu estou olhando a minha cara aqui, de frente para o meu celular, o meu tablet. Estou frente a frente comigo. Porque a palavra do Senhor fala que é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Primeiro ela corta em mim, para depois fazer efeito em vocês. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui quando Jesus entra na cidade para cumprir o que fala o profeta. Eis que vem o teu rei, humilde e manso, montado num asninho, ou seja, num burrinho, filho de uma jumenta. E dito isso, caminhando, adiante subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está adiante de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai e trazei. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor é míster. Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltaram o jumentinho? E responderam o Senhor, guarde mista. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos, e quando já chegava perto de descer do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando, começou a dar louvores a Deus em alta voz,
por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Disseram diante da multidão, alguns fariseus, mestre, repreende teu servo, teu discípulo. A glória de Deus é tão grande, a honra que está dando é tão grande que os fariseus invejosos não resistiram pelo repreenda. Repreende seu discípulo. Jesus fala para eles, se esses se calarem, as pedras também, as pedras clamarão. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Se nós nos calarmos, socorro virá de algum lugar para aqueles que estão perdidos, estão caídos. As próprias pedras vão clamar e eles vão se converter através das pedras dos animais. Deus é Deus do impossível. Lembra o que ele fez com Balaão? Lá no livro de Juízes? Usou um animal, com voz de homem para falar com Balaão. Então Jesus fala, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eu e você calar, socorro virá. Deus vai usar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quem Ele quiser e o que Ele quiser, para clamar, para glorificar o nome dEle. Versículo 45 a 48. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pedia para ele escutando. Sabe por que inveja? Não queria perder seu status, seu lugar, mas ele estava fazendo da casa de Deus uma casa de roupa. Fala com os salteadores, a casa de eles vendiam, compravam. E quando a gente lê essa palavra, o que nós vemos? As igrejas de hoje estão fazendo negócio das igrejas. Homens, mulheres vendendo a pregação, vendendo a oração, vendendo louvor. É tudo base de troca. Estão fazendo da casa de Deus casa de negócio, casa de roupas. A palavra diz que sou eu, casa dos salteadores. Já pensou você, uma igreja humilde, pequena, sem condição, precisa de uma pessoa para pregar, ele tem um valor, pobre. As igrejas pequenas estão sem condição, mas tem que arrumar um jeito para levar uma pessoa para pregar. Temos, irmão, você e eu que congrega, nas igrejas humildes, temos que tomar posição, começar a ler, estudar, aprender, para não ser necessário estar sendo pago para ouvir a palavra do Senhor. Ela é de graça, irmão. De graça receber, de graça dar. Mas aqui no caso ele estava vendendo, o tempo negociando animais. Quieto. Não está diferente não. Uma das igrejas que eu congreguei, se eu não me engano, as três. A gente eu via pessoas atendendo celular e saindo na hora do culto. Para vestir vestido, pegar vestido, receber. Vi nas igrejas, líderes vendendo, e na hora do culto, tinha que sair para entregar o produto que vendeu. A igreja do Senhor está desse jeito. O homem está fazendo a igreja com o covil dos salteadores. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas e papéis que te ofendido.
Não deixe a tentação maligna do mal, que teu reino, poder agora para tudo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Irmão Jesus Cristo está voltando. Um abraço, irmão Roy.